Fala galera, tudo bem? Professor Marlon aqui com você na área de novo. Nosso canal de exatas está bombando e com certeza você que já acompanha já sabe, toda terça vídeo de física, toda quinta matemática. Se você não está acompanhando, corre lá agora, se inscreva no canal, dê uma olhadinha nos nossos vídeos, compartilhe para você não ficar de fora de nada de física e matemática maneiro que vem por aí. O assunto da aula de hoje é maneiríssimo e importantíssimo. Hoje nós vamos falar de funções. Ah, mas qual é a primeira função? Função afim. Preste atenção porque é um assunto recorrente em diversos vestibulares e quando se fala de Enem tem um grau de importância muito grande. Então você tem que saber tudo que eu vou te falar hoje. Se você tem dúvida, você tem dificuldade, no final dessa aula deixa o seu comentário ali que a gente vai te responder, a gente vai esclarecer para que você fique fera por dentro de tudo sobre função afim. Então, vamos embora desvendar esse mistério? Então, quando a gente fala de função, a primeira coisa que a gente lembra, né? O que a função ela está mostrando, Marlon? A função ela estabelece uma relação de dependência. Ela vai relacionar uma variável com outra. Então, toda vez que você fala que y está em função de x, né? Uma coisa que a gente ouve muito, a gente está falando, na verdade, que o y ele depende do valor de x. Ou, em outras palavras, se eu alterar o valor de x, eu, consequentemente, altero o valor de y. Por isso que é tão importante entender essa relação, né, entre essas variáveis. Na função afim, essa relação ela é específica para um formato, ou seja, a função afim ela já tem um plano, ela já tem um molde pré-determinado. Ela é sempre do tipo ax mais b. Mas o que significa isso? Bem, primeira coisa legal é você entender que o a e o b são constantes, são valores fixos na sua função, eles não vão mudar durante a sua função. O a é o que nós vamos chamar de coeficiente angular e o bzinho aqui é o que nós vamos chamar de coeficiente linear. É muito importante perceber que o coeficiente angular ele vem multiplicando a variável x e ele não pode assumir valor zero, para que você não perca, obviamente, essa dependência do x e o y. O b, por outro lado, pode sim assumir valor nulo. Então, cuidado, não é obrigatório que toda função afim tenha um valor de b diferente de zero. Ele pode vir a ser o zero. Se isso acontecer, você tem o que nós chamamos de função linear. Ou seja, quando a função tem o b valendo zero e ela fica só com y igual a x. Essa função é legal, embora ainda seja uma função afim, mas ela é legal porque significa que você obrigatoriamente vai ter uma reta passando pela origem dos eixos cartesianos, ou seja, passando pelo 0, 0. Então é legal você perceber isso. Mas tem uma coisa muito importante a gente entender aqui hoje. O gráfico. Quando essa função ela se estabelece, toda função afim, toda função linear, ela é uma função, são funções de primeiro grau. Essa função de primeiro grau, ela tem um gráfico característico que você deve conhecer. É uma reta. Então, toda vez que eu falo de função afim, eu estou obrigatoriamente falando que o meu gráfico é uma reta. Essa reta, ela pode apresentar dois comportamentos bem interessantes de ser observados. Ela pode apresentar o comportamento de reta crescente ou ela pode apresentar o comportamento de reta decrescente. Marlon, qual é a diferença? A diferença está justamente no coeficiente angular. Quando o coeficiente angular é um número positivo, não importa qual, mas um número maior que zero, isso significa que essa função ela é crescente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você vai aumentando os valores de x, os valores de y também vão aumentando junto com ele. Diferente da função decrescente. O que é uma função decrescente aqui? Significa que à medida que eu vou aumentando os valores de x, os valores de y eles vão reduzindo na verdade. Então, por exemplo, a minha função decrescente aqui, observe que à medida que o x ele vai aumentando, o y vai só decaindo. Então, essa reta que parece que está caindo, né, é a sua função decrescente, e essa reta que parece que está subindo, né, é uma função crescente, mandadas, né, pelo valor do a, obviamente. Então, esse A vai decidir, vai te dizer como isso vai acontecer, tá? Uma outra coisa muito importante é entender melhor como funciona esse A e B. Afinal de contas, Marlon, o que é o coeficiente angular? Como é que eu vou calcular? O linear, como é que eu faço isso? Então, para você entender um pouquinho melhor, o coeficiente angular, que é o Azinho que nós chamamos, ele é facilmente calculado, pessoal. Ele é calculado como sendo a diferença do eixo Y em relação à diferença do eixo X para dois pontos. Em outras palavras, o A é a razão entre a variação vertical e a variação no eixo horizontal para dois pontos conhecidos. Eu dei um exemplo aqui para que você possa entender isso de maneira mais prática, mais direta, sem complicação.
Vamos dizer que numa desses gráficos nossos aqui, você tenha o ponto 1, 2 e o ponto 4, 11. Vamos lembrar que é um par ordenado. Sempre o primeiro valor escrito é o x, sempre o segundo valor é o y. Então, quando você fala 1, 2, você está me dizendo que, na verdade, o x vale 1 e o y vale 2. Esse aqui seria o meu x1 e o meu y1. Beleza? Quando você fala 4 e 11, você teria um x2 e um y2. Um segundo ponto. O que nós vamos fazer para descobrir o coeficiente angular? Nós vamos ver a variação de y sobre a variação de x. Então, o que eu fiz aqui com você? Eu peguei o 11 menos 2, ó, a diferença de y, e eu subtraí da diferença do x, ó, 4 menos 1, tá vendo? y2 menos y1, x2 menos x1. Isso deu 9 sobre 3, 3, achei o coeficiente angular. Interessante, como ele deu um número positivo, isso me faz entender que essa reta pertencente a esses dois pontos, ao qual os dois pontos pertencem, significa que é uma reta crescente. Então é legal de você já ter essa visão, né, como a gente falou anteriormente. E o coeficiente linear serve para quê, minha galera? Pois é, no coeficiente linear você tem uma interseção com o eixo y. Então ele é fácil de enxergar no gráfico? Ele mostra justamente onde a minha reta corta o eixo y. Então, no ponto exato em que ela cortar o eixo vertical, você sabe que aquele valor ali é o valor de B que está de graça para você. E aí, olha que legal aqui, só para a gente entender, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui um exemplo simples de uma reta decrescente. Esse ponto aqui, seja ele qual for, é o valor de B. Então, se por exemplo esse ponto aqui fosse 3, né? Vamos supor, se ele fosse o valor 3. Então você entende que se a ordenada fosse 3, lembra que quando eu falo de ordenada eu falo de eixo Y. Quando eu falo de abscissa eu falo de eixo X. Então se a ordenada aqui do eixo Y está valendo 3 na interseção, isso quer dizer que nessa função o B é igual a 3. Então, simples, fácil, um ponto legal de você observar. Outra coisa interessante quando se fala de função de primeiro grau é a chamada raiz ou zero da função. O próprio nome já ajuda a entender, né, pessoal? Zero da função. Então, ele vai fazer a função zerar. Mas quem vai fazer essa função zerar? Pois é, a raiz ou zero da função é o valor de x que faz com que a sua função seja nula. Então, quando você descobre um x que faz com que o valor de y chegue a zero, esse x é chamado de raiz da função. É bem fácil, porque se você olhar aqui, ó, o que nós vamos fazer é substituir o y por zero, e aí colocando o x em evidência, você vê que x é '- b sobre a. Beleza? Então, x é igual a -b sobre a, ele é a minha raiz. A gente chama muitas vezes isso aqui de x' ou x2', enfim, né? Você pode dar uma nomenclatura. Para você entender um pouquinho melhor, eu coloquei um exemplo legal aqui, rápido de fazer. Imagina que você tivesse a função y é igual a menos 2x mais 10. E você precisa, num exercício, descobrir qual é a raiz dessa função. Como que eu faço isso? Vai lá e faz o que nós falamos. Substitui o y por zero, o menos 2x mais 10, o menos 2x passa para a esquerda aqui como 2x, positivo, trocando sinal. Depois esse 2 vai para baixo dividindo, 10 dividido por 2, 5. O que isso quer dizer, Marlon? Quer dizer que você sabe que se substituir o x por 5 naquela função que está ali, isso significa que o seu y vai zerar. Ou seja, você descobriu a raiz da função. É legal que a raiz da função, pessoal, ela expõe para você, ela te mostra onde você corta o eixo x. Então, se nós fizéssemos, por exemplo, um gráfico dessa função aqui, uma coisa é certa. Quando você riscasse o eixo x, você veria que você está cortando o eixo x justamente no ponto 5, tá? Então, é uma função decrescente, vale a pena a gente chamar atenção, né? Lembra que é negativo ali. Então, se você tivesse que traçar aqui, ó, só um breve rabisco da função, esse valor aqui, onde você corta o eixo x, que é o ponto 5, 0, é o x que é a sua raiz da função. Então, é fácil, é simples, e você pode fazer isso simplesmente trocando o y como zero. E, claro, uma outra coisinha interessante de observar na função de primeiro grau é o famoso estudo do sinal. Ah, Marlon, como é que é isso? O estudo do sinal ele serve para dizer em que partes daquela função você tem valores de y maiores, menores ou iguais a zero. Então, não precisa complicar isso daqui. Vamos comigo? Se eu tenho aqui uma função crescente e vamos supor que o x' seja a minha raiz, tudo que passou do x', você percebeu que passou a ter valor de y positivo? E tudo que está antes do x', percebeu que você tem valor de y negativo? Então, é isso que a gente vai escrever.
y é positivo se o x é maior que o x', ou seja, se o x passou do x'. Por exemplo, se o x' fosse o 5 que nós falamos ali agora há pouco, e aqui eu tivesse o valor como 7, ou 8, ou 10 para x, obviamente o valor de y seria positivo para esses números. E se eu tivesse um x valendo 0, menos 2, menos 4, obviamente o y seria negativo para esses valores de x. Então, y é positivo se x é maior que a raiz, y é negativo se x é menor que a raiz, e y é igual a 0 se, obviamente, você tiver o valor igual à raiz, como a gente falou ali em cima. Tá? A mesma história, pessoal, vale para decrescente. Então, mesmo que a função seja decrescente, o comportamento é o mesmo. Então, você continua julgando pelo estudo sinal. Ó, antes da minha raiz, positivos os valores de y, depois da minha raiz, negativos os valores de y. Então, o y está positivo se o x é menor que a raiz, está antes dela. Y é negativo se o x está depois da raiz, ou seja, passou do valor de raiz. E, como nós falamos, é 0 se o x é igual a raiz. Então, se você tem noção desses tópicos básicos que nós falamos aqui no vídeo, você já está bem adiantado no seu estudo básico de função de primeiro grau. Tudo que falta para você é entender como extrair essa função de um gráfico de maneira rápida. Vem comigo no próximo quadro para você entender melhor? Vamos lá! Hora de você aprender como extrair a função de primeiro grau de um gráfico de maneira simples, sem enrolação, sem complicação, para você fazer rapidíssimo na sua prova do Enem, no seu vestibular, na sua prova qualquer de escola, de maneira direta. Vamos comigo? Tá aqui o exemplo. Você tem um gráfico aqui. Imagina que você chegou na prova, tranquilinho, tem lá o gráfico de função de primeiro grau e o professor colocou essa função aqui, ó. Uma retinha, 2 com 5, 8 com 17. Detalhe, ele pode ser que ele te forneça mais de 2 pontos, não tem problema. Você só vai precisar de 2 pontos do gráfico. Então, mesmo que ele te forneça 3, 4 pontos, veja os 2 que te agradam, que você acha que são números melhores para trabalhar e escolha quaisquer 2 pontos que você quiser, tá bom? Sem problema algum. Bem, aqui eu tenho 2 pontos. O que você vai fazer? Você vai fazer o uso de um teorema, o teorema de proporções de Tales, para resolver de maneira muito simples a função de primeiro grau. Então, qual é a ideia? Vem aqui do lado, traça uma retinha para o x e uma retinha para o y, beleza? Vai lá no seu gráfico e não se estressa com ele, só pega os 2 pontinhos que eu falei com você. Então, só os 2 pontinhos, mais nada. Então, o primeiro pontinho, x vale 2, y vale 5. Então, você vem aqui e marca, ó, x valendo 2, y valendo 5. Marquei. Segundo pontinho, 8 com 17. Então, x valendo 8, y valendo 17. Tudo bem? Agora é hora de você descobrir a relação. Então, você quer saber qual é a relação entre x e y, qual é a função de dependência entre eles. Então, vamos lá. Você vai chamar aqui de x, você vai chamar aqui de y, que é o par dele. E como é que funciona o teorema, Marlon, que eu não lembro mais a ideia do teorema de Tales lá das proporções? As variações, elas são diretamente proporcionais entre si. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Variação do intervalo menor está para a variação de um intervalo maior. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Variação menor está para a variação maior. Veja como é simples. Variação menor, x menos 2, está para 8 menos 2, assim como, agora do outro lado, y menos 5 está para 17 menos 5. Beleza? Fazendo uma continha rápida aqui, x menos 2 está para 6, assim como y menos 5 está para 12. Percebam que os denominadores aqui têm uma vantagenzinha legal, né? Eles são simplificáveis. Sempre que você enxergar isso, faça essa simplificação sem medo. Sem medo. Então, ó, simplifiquei por 6, deu 1. Simplifiquei por 6, deu 2. Tudo que eu tenho que fazer agora é a boa e velha regra de 3 que você tanto gosta. Quem não gosta de regra de 3? Y menos 5 é igual a 2x menos 4. Lembrando que eu fiz uma distributiva, ó, 2 vezes x, 2 vezes menos 2, ok? Como a gente vai deixar o y em evidência, é só passar o menos 5 para o outro lado. Foi. Y é igual a 2x, como ele vai como mais 5, com o menos 4,
E não é que você descobriu a função linear, a função afim sem problema algum? Resolveu o seu problema. Qualquer coisa que eu te perguntar a partir de agora, você consegue me responder, já que você já conhece a função. Então, se eu te pedisse, para o x igual a 10, quanto vale o y? Você vem aqui e substituir o x por 10. Para o y igual a 20, qual é o valor de x? Para o y igual a 20, você descobriu x. Qual é a raiz dessa função? Substitui o y por zero. Então, de posse da função, qualquer coisa que eu vá te perguntar, fica fácil de ser respondida. Tudo porque você usou o truque do teorema de Tales para resolver rápido a função afim. Qualquer função afim posso fazer assim, professor? Qualquer função afim. Qualquer exercício de função afim você consegue resolver usando esse raciocínio simples e direto do teorema de Tales. Gostou? Achou maneiro? Então fica atento, porque vem muita coisa legal por aí e eu tenho certeza que você vai curtir muita coisa boa em matemática e física. Então, fique ligado e até o próximo vídeo, galera!